Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Moderna. E vamos para o vídeo de hoje. O livro do catequista, Fé, Vida e Comunidade. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E vamos fazer hoje uma recordação do vídeo passado, do tema do vídeo passado, que falou sobre a Igreja Católica na Reforma Católica, E a gente viu as consequências da Reforma Protestante, A gente viu que a Europa se dividiu entre católicos e protestantes, Aí houve maior confusão. E a tendência, da religião ser usada como ideologia política. Então, muitas vezes os reis diziam que estavam defendendo a religião, mas na verdade estava combatendo seus inimigos, seus opositores, Os reis usavam da Inquisição para poder sustentar, para poder perseguir seus opositores, qual o caso de Filipe II, Então, e a gente viu tudo isso. A gente viu a necessidade de lutarmos pela liberdade religiosa e pelo respeito entre as religiões, no Brasil. E vimos também que com a unificação dos feudos, dos territórios, começou a surgir as nações europeias que existem até os dias de hoje, A unificação de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, Então, a gente viu tudo isso no vídeo passado. E vamos para o vídeo de hoje, que vai falar sobre a Igreja no Brasil. A presença da Igreja Católica no Brasil. Então, irmãos e irmãs, o tema de hoje vai da página 372 à página 374. E aí, o livro vai falar um pouquinho da presença da Igreja no Brasil, A Igreja na Idade Moderna. E aí a gente vê, o descobrimento das novas terras na Idade Média levou Portugal a aplicar no Brasil as experiências realizadas nas regiões por ele conquistadas na Ásia e na África. A colonização do Brasil abrangeu todos os campos: social, econômico, cultural e religioso. Desde a época das cruzadas, os portugueses desejavam converter os infiéis, entre aspas, pessoas não cristãs, pelos caminhos das descobertas marítimas. Este objetivo não escolhia o tipo de pessoa. As diferentes realidades humanas deixavam os portugueses agir muitas vezes não de acordo com o Evangelho, isto é, não respeitando as diferentes realidades humanas e sociais. Impunham a evangelização como instrumento de colonização e de poder. Oficialmente, a Igreja era unida ao Estado. Estado e Igreja se ajudavam mutuamente. Os recursos humanos e materiais, organização e administração da Igreja ficavam nas mãos do Estado. O Estado tinha o poder de escolher os bispos, os párocos e os missionários, construir igrejas, manter o culto, sustentar o clero diocesano
e outras despesas necessárias à missão da igreja. Foram muitas barreiras encontradas pela igreja até a separação do Estado. O governo português instalou a primeira diocese em Salvador, na Bahia, conforme o surgimento de povoados, vilas, cidades e engenhos, surgiam capelas, paróquias e capelanias. Foram criadas as irmandades para realizar o culto e ajudar os pobres. Bom, até aí tá bom, né, gente? Né? O culto, né? E ajudar os pobres, né? Vamos continuar. As ordens terceiras apareceram sob a orientação dos franciscanos e carmelitas para difundir as devoções de suas congregações. As escolas eram atendidas pelos jesuítas. Aqui a gente vê a presença dos jesuítas nas terras brasileiras, tá vendo? E o que chama a atenção, que o próprio livro mesmo afirma, né? Que o Estado manda em tudo que acontece em termos de igreja nas terras colonizadas por Portugal. Entendeu? Ele manda praticamente na igreja. Então a igreja não tem liberdade para decidir nada. Vamos continuar na página 373. Os padres diocesanos, os padres religiosos ou regulares, também os irmãos, eram os agentes da pastoral na primeira etapa do descobrimento do Brasil. Os leigos cooperavam como encarregados de capelas ou puxadores de reza. Distingue-se no Brasil os seguintes grupos: os brancos portugueses, os índios e os negros escravos. Doutrina a ser transmitida era proposta pelo Concílio de Trento, né? A catequese dos escravos não levava em conta a situação de opressão em que viviam. Convertendo os escravos ao cristianismo, eles se tornavam mais dóceis e mais conformados com a própria situação social. Irmãos e irmãs, isso é a parte triste da história da igreja no Brasil, porque praticamente a igreja ela viu a escravidão do negro acontecer, a exploração dos índios, né? E não fez nada, simplesmente se omitiu, entendeu? Então, infelizmente, a igreja ela viu o negro ser escravizado, o índio ser explorado. Os jesuítas, só depois é que os jesuítas começam a ficar do lado dos índios. Tá? Isso a gente vai ver depois no outro vídeo. Apesar da igreja, nesta época, comer na mão do Estado, você vê que o Estado investia, né, na igreja, apoiava a igreja materialmente. Apesar disso, os jesuítas teve um momento que ficou do lado dos índios e passou a defender os índios. Então, o governo português, com o tempo, expulsou os jesuítas do Brasil e de outras colônias, porque estavam defendendo os índios, tá bom? Quanto aos negros, infelizmente, eles sofreram muito e a igreja só assistia, né? Vamos continuar aqui no livro. A catequese dos escravos não levava em conta a situação de opressão, né, como eu já li. O método usado a partir do Concílio de Trento era de pregação. O catecismo decorado e sacramentalização em massa, a devoção a diversos santos, muitas vezes misturada com superstições. Por quê essas superstições? Porque o negro e o índio já tinham sua religião, eles tinham suas religiões, né? Aí, com o encontro com o catolicismo trazido pelo português, esses povos começaram a misturar as crenças, né?
um pouquinho da religião original deles, com a religião católica, e aí surge no Brasil uma coisa chamada sincretismo religioso, e que o livro vai tratar depois. Encontramos ainda no século XX destes aspectos de evangelização no Brasil. Os cultos indígenas, né, que a presença dos cultos indígenas era bastante forte no século XVI. Pouco a pouco vai se enfraquecendo por causa da grande resistência à sua cultura. Os índios eram desvalorizados na sua cultura, né? Cultos africanos. A partir de meados do século XVI, é grande o comércio de negros da África para substituir a mão de obra do índio no Brasil. A igreja preocupava-se mais com a evangelização do índio, por isso permitiu que muitos valores dos negros fossem conservados. Assim foram criadas as confrarias, onde os negros podiam falar da sua própria língua e reunir-se fora do templo para dançar. A sobrevivência dos cultos africanos deve-se à persistência dos negros na conservação de sua cultura. O sincretismo, que é a fusão de elementos culturais, viu o que eu acabei de dizer, né, nesse vídeo, entrou no catolicismo principalmente no culto dos santos, né? Inicialmente, a identificação dos orixás com os santos se fez pela necessidade de serem disfarçados das práticas religiosas dos negros, não toleradas pelos portugueses. Entendeu? Por quê? O governo português proibia os negros de poderem exercer sua religião. Então, para poder disfarçar essa religião, né, de matriz africana, né, teve que disfarçar num tipo de catolicismo, né? Então, e essa mistura, né, esse sincretismo existe até os dias de hoje, né, gente? E aí, na conclusão, diz assim: através da religião popular, a comunidade expressa com frequência seus desejos de liberdade, criatividade e independência. Mediante a participação religiosa, os índios e negros gozavam de prestígio para não sentir o peso maior da opressão. Da onde vinha a opressão? Dos portugueses, né? A autoridade e a estrutura rígidas e dominantes. Isso eu estou falando da realidade daquele tempo, século XV, século XVI no Brasil, tá, gente? Na música, na dança, como na pintura e na escultura de imagens sagradas, viviam alegres momentos de esperança messiânica. O livro cita esse nome messiânico porque eles têm uma esperança que um dia eles possam ter a liberdade religiosa deles, né? Então, no vídeo passado a gente viu que deve haver tolerância com os protestantes. E nesse vídeo aqui nós temos que ter tolerância com as religiões dos negros, né, de matriz africana, e também dos índios. Hoje, no século XXI, nós temos essa clareza. Mas naquele tempo do século XVI, a igreja ainda estava gatinhando nisso. Até porque fazia pouco tempo que os europeus estavam conhecendo outras culturas que eles nem sabiam que existiam, né? Então foi uma coisa nova para eles, né? Mas eu acredito que com toda essa lição histórica que a igreja aprendeu, hoje a igreja ela é mais tolerante e ela defende o diálogo interreligioso. Amém, irmãos e irmãs? Amém. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que a gente vai falar sobre os jesuítas, a história da Companhia de Jesus. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.